Bom dia a todos. Estamos em nossa investigação aqui sobre o livro de Daniel. Semana passada nós fizemos até um vídeo longo mostrando por que a profecia tem que se cumprir em algo maior do que apenas um general. E citamos aí a interpretação preterista de Antigo Quarto Epifânio e a nossa visão historicista, apontando para um período muito maior em que a Bíblia diz que haveria tempo, metade de um poder que iria fazer muitas coisas contra o povo de Deus e até mesmo tirar Jesus do foco da salvação. E nessa nossa investigação, nós entendemos que existe um poder religioso no mundo que há anos vem atuando de forma, vamos dizer assim, usada pelo dragão, né, da Bíblia, para tirar Jesus do seu foco, dois focos principais. A cruz, né, com aquele que morre para nos dar a vida eterna, e aquele que nos defende no tribunal celestial. Entendemos aí que durante a Idade Média, ao invés de as pessoas serem levadas a Deus, elas eram levadas a uma igreja e eram praticamente forçadas a acreditar que era através dos sacramentos da igreja que se alcançava a salvação. E onde Jesus havia morrido na cruz, e a salvação é por mérito exclusivo de Jesus Cristo. Não há nenhum outro nome pelo qual nós devemos ser salvos a não ser Jesus Cristo. E essa história de Daniel, essa visão de Daniel, que faz menção a uma ponta pequena, tanto no capítulo 7 quanto no capítulo 8, para nós é nada mais, nada menos do que um período em que essa igreja iria liderar, vamos dizer assim, o mundo. E nós encaixamos ela no capítulo 2 e 7, quando estudamos ali no segundo capítulo e o capítulo 7 juntos, como que seria esse período. E na semana passada entendemos no capítulo 8 que esse poder iria tirar o contínuo, né, que é Cristo, iria, de alguma forma, atacar o príncipe, né, que é Cristo. E é justamente nesse sentido que não quero aqui falar mal dos nossos irmãos católicos, não é esse o nosso objetivo, até porque tem muita gente sincera, e nem mal também de pessoas que trabalham dentro da instituição, mas entendendo que esse poder durante a Idade Média praticamente tirou Jesus de foco. E esse é o lado humano, né? O lado humano de ser deixado muitas vezes não ser guiado por Deus. Mas hoje vamos fazer um pouco do balizamento aqui, de entender essa profecia, às 2h30 de manhã, que um anjo vem explicar para Daniel. No capítulo 8, de um lado do rio, alguém diz: faça esse homem entender a visão. E vamos começar aqui entendendo que entre o capítulo 8 e o capítulo 9 há um período longo de 13 anos. No capítulo 8, nós entendemos que a visão é dada em 551, e no capítulo 9, em 539. São aí praticamente 13 anos de lacuna entre um capítulo e outro, e essa é a maior acusação em cima do Adventismo, porque nós entendemos que o capítulo 9 explica o capítulo 8, o pedido do anjo para que explicasse para Daniel, né? Para que Gabriel, o anjo, explicasse para Daniel. E agora, no capítulo 9, depois de alguns longos anos para Daniel, de angústia, de sofrimento, porque quando ele ouve essa voz, dizendo até quando durará essa forma de contaminar o santuário, e então o anjo responde, até 2.500 de manhãs. E Daniel já era conhecedor do princípio dia-ano, né? Então ele sabia que isso se referia a 2.300 anos, profeticamente, e ele entra numa angústia muito dura. E sobre esse contexto, entramos no capítulo 9, onde o capítulo 9 faz uma das mais belas orações, né, que nós encontramos dentro da Bíblia. Capítulo 9
Ele começa com Daniel se humilhando perante Deus, fazendo uma linda oração, reconhecendo, embora a Bíblia não aponte pecados de Daniel, mas ele colocando, né, que ele pecou contra Deus. Então, somente também o povo havia pecado contra Deus e que eles não teriam direito nenhum de, de poder reivindicar nada de Deus, porque eles haviam realmente falhado como nação. E é uma oração tão linda, né? Posso até, e devemos até aqui, ler um pedacinho, né? Abra sua Bíblia aí em Daniel capítulo 9, porque algumas informações aqui são importantes, não só no sentido profético, mas também no sentido homilético, para a gente poder entender um pouquinho essa questão de como Daniel coloca essa, essa oração. Então, no capítulo 9 nós encontramos lá no verso primeiro, né, a informação que foi no primeiro ano de Assuero, né, ou de Davi, né, ou melhor, de Dario, filho de Assuero. Então, estamos falando aí no ano 539, que ele era Medo, né, ele não era persa, ele era Medo, né, e ele foi constituído rei dos caldeus, enquanto já entendemos que, embora Dario fosse rei da Babilônia, havia um rei maior que dominava todo o território que era Ciro, né? Então ele vem descrevendo aí, né, sobre o problema que ele tinha, porque ele havia lido nos livros que o período que o povo ficaria cativo era 70 anos e não 2.300 anos. E isso confunde a cabeça de Daniel. A profecia, ela tem muitas informações que hoje nós temos, mas ele não tinha, né? E aí a Bíblia fala assim, ó, verso 3. Vamos ver o 2, porque o que eu estou falando para ser provado dentro da Bíblia, né? No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, capítulo 9, verso 2, entendi pelos livros que o número de anos que falara ao Senhor do profeta Jeremias, lá no capítulo 25 de Jeremias, que havia de durar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. Então, ele dizia assim, mas eu tinha entendido isso, e parece que agora Deus mudou, né, na cabeça de Daniel. A palavra santuário aqui para Daniel era o santuário terrestre, era o fato de ter sido destruído o santuário, destruída a cidade de Jerusalém. E isso para Daniel era uma dor muito grande, porque aquela visão da infância, da juventude dele, da cidade de Jerusalém, de saber que fazia parte de um de um povo escolhido por Deus, né? E agora, numa situação dessa, ele entende: será que vai demorar 2.300 anos para o meu povo ter novamente a oportunidade de morar em Jerusalém, de poder adorar a Deus, né? E aí vem a oração dele, o verso 3: voltei o rosto ao Senhor, meu Deus, para buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza, né? Era a forma bíblica que demonstrava quando a pessoa estava rasgando o seu coração perante Deus, né? E aí o verso 4 diz: orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas as alianças, e guarda essa expressão, aliança aqui, olha, ela é muito importante. Ele diz: olha, eu sei que o Senhor guarda a sua aliança, que o Senhor não falhe na sua promessa, que o Senhor tem um tempo determinado para cada coisa, que o Senhor sabe quando vai executar qualquer uma das suas misericórdias ou dos seus juízos. Quer dizer, ele começa a dizer: Senhor, eu sei que o Senhor guarda a sua aliança, né? E a misericórdia para aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E aí ele diz assim: temos pecado, verso 5, e cometido iniquidade. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando dos teus mandamentos os teus juízos. Quer dizer, e ele começa a falar e confessar o pecado do povo, né? E o verso 6: não demos ouvido aos teus servos, os profetas, em que teu nome falaram, e os nossos reis, nossos príncipes, nossos pais, como também a todo o povo da terra. E se você for ver, queridos, a forma como Daniel coloca aqui é basicamente a oração que nós devemos fazer na nossa vida. Porque quantas vezes Deus, na sua fidelidade, na sua aliança, no seu amor, né, ele planejou algo especial para nós, mas nós, como seres humanos, nos afastamos de Deus.
caímos no pecado, caímos nas consequências que o pecado traz. Não que Deus nos castigue, mas é normal, é a consequência. E aí então voltamos para Deus, né? É numa situação talvez de angústia. E Daniel está falando do povo que havia se afastado, adorado outros deuses, rejeitado os profetas. E a gente gosta de falar desse povo, né? Olha, os judeus fizeram isso, fizeram aquilo. Nós não somos iguais. Facilmente nos dedicamos a outras coisas e nos esquecemos de Deus, da comunhão com Deus, do relacionamento com Deus. E ele faz uma oração muito bonita. Ele vai mostrando ali que ele reconhecia a fraqueza do povo dele, né? Mas o problema de Daniel aqui é porque eles achavam que o santuário sendo assolado, a cidade sendo assolada, demoraria 2.300 anos para que Deus pudesse restituir isso daí. E olha o verso 17, diz assim: Agora, pois, não sei se está com sua Bíblia aberta, mas no capítulo 9, ó Deus, ouve a oração do teu servo e das suas súplicas, e sobre o teu santuário assolado, e faz resplandecer o seu rosto por amor do Senhor. Ou seja, ele está dizendo aqui, Senhor, não permita que o santuário continue dessa forma, que a tua presença e o teu povo possa estar desolado nesse momento. E é interessante que o verso 18 diz: Inclina, ó Deus meu, os ouvidos e ouve, e abra os olhos e olhe para a nossa desolação, para a cidade que é chamada pelo teu nome. Então, veja, o próprio Daniel aqui faz uma ligação muito clara sobre o problema. Até 2037 de manhã, o santuário será purificado. Passa-se 3 anos e ele, então, escreve essa oração, escreve essa súplica. Talvez ele escreveu, mas ele ficou 13 anos orando. E quando o seu coração não aguentava mais, né, de chateação, de angústia pelo seu povo. Veja que ele estava lá agora, nesse ano já, com os Medo-Persas, sendo um dos nobres ali, mas, embora ele fosse um dos nobres, ele não havia se esquecido da sua origem, não havia se esquecido do seu povo, não havia se esquecido da sua fé. Né? E Daniel já era um senhor de idade aqui, mas ele estava com a sua fé voltada para o denominacionalismo da sua fé, né? Interessante que os anos vão passando. Eu não sei de que igreja que você pode me ouvir, mas o carinho pela igreja, né? O carinho pelo povo da igreja, isso nós devemos aprender com Daniel aqui, né? Um povo que fez tudo errado, mas Daniel amava esse povo. Ele sentia parte do pecado do povo, né? E nesse momento, então, Deus, né? Ele olha para esse momento de Daniel. E a Bíblia fala aí no verso 20, né? Falava eu ainda, e orava e confessava o meu pecado e do meu povo de Israel. E lançava minha súplica perante a face do Senhor meu Deus, pelo monte santo de Deus. Falava, eu digo, falava ainda em oração, quando o homem Gabriel, né? É, é interessante essa expressão, né? A forma como é colocado aqui, né? O homem Gabriel que eu havia observado na minha visão ao princípio. Então, veja que o próprio autor aqui está dizendo que ele já tinha visto esse homem, né, no rio, né, que era um anjo, mas ele estava em forma de homem, dizendo, explica para ele a visão. Quer dizer, a visão do capítulo 9 fatalmente aqui por esse verso, com clareza, me remete ao capítulo 8. Né? Porque nós acreditamos que o capítulo 9 explica o 8, mas a maioria das fés por aí não acredita nisso. E aqui está uma das evidências, né? Existem outras evidências, mas uma delas está aqui. E olha bem, e veio rapidamente voando, me tocou na hora do sacrifício da tarde. Ele queria me instruir, quer dizer, lembra que o anjo disse, olha, faz com que ele entenda a visão
agora a profecia, a promessa, o pedido do homem se cumpre. E agora, então, o verso 22. Eu queria instruir-me. Falou comigo e disse, Daniel, agora sai para fazer entender o sentido. O sentido do quê? Da visão que ele havia tido. Né? No princípio das tuas súplicas, verso 23, saiu a ordem, a palavra. Né? A palavra aqui, a ordem aqui não é nada assinado, é a palavra aqui é davar em hebraico. Né? E eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a davar, né? Novamente a palavra coisa aqui, mas quem traduz assim, né? A palavra coisa, a palavra é a mesma, né? A palavra entende a visão. Então não há dúvida nenhuma de que o capítulo 9 é o anjo, mesmo anjo, que falou assim, que ouviu, olha, explica para ele a visão. Encontramos aqui no capítulo 9 isso com clareza, tá? E aí então vem a explicação do capítulo 9 que nós vamos entender sob um ponto de vista é, ligado ao capítulo 8 e nós vamos provar isso astronomicamente nos próximos dias, em que essa parte da profecia ela é cortada da profecia porque ela tem dois objetivos. Se alguém perguntar para você qual é o objetivo da profecia das 2.300 tardes e manhãs, primeiro objetivo, apontar para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E essa é a primeira parte da profecia. A profecia que aponta Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O irmão Daniel já falou aqui, né, que havia uma maldição para os judeus perto da época de Cristo, e os judeus sabiam que alguma coisa iria acontecer. Até Herodes sabia que uma coisa ia acontecer naquela época. Os estudiosos sabiam, né, que o Messias nasceria naquela época. Herodes, por um lado, queria matar as crianças porque não queria concorrência. E, por outro lado, o povo de Israel acreditava que havia um homem glorioso, né? Como ele vai vir agora na segunda vinda, mas como se fosse vir na primeira vinda. Mas como as coisas não aconteceram como eles gostariam, eles começaram a proibir o povo de estudar o livro de Daniel. E fizeram até uma maldição, de acordo com o Talmud, que quem estudasse as profecias de Daniel, especialmente as 70 semanas, teria uma maldição na sua vida. Mas por quê? Porque ela apontava para Jesus e os líderes da época não aceitaram Jesus, um homem humilde que nasce uma manjedoura, que vem de Nazaré, né? Que não havia nenhuma aparência diferente, como diz a Bíblia em Isaías 53, mas alguém que as suas palavras, as suas ações era diferente, mas o recusaram. Então, a profecia das 2.300 semanas tem uma primeira parte que nós conhecemos como 70 semanas. Vamos estudar vagarosamente. Então, a primeira parte da profecia, que a palavra é cortada aqui, em hebraico pode ser traduzido como cortada, né? Veja bem, 70 semanas são determinadas. Estou no versículo 24. A palavra determinada aqui, em hebraico, que é chata, ela pode também ter o significado de estabelecimento ou separado. Ou seja, foram 70 semanas desse período separadas para o teu povo. Mas qual que era o problema de Jerusalém? O problema de Jerusalém, de Daniel, era Jerusalém estar ainda destruída. E no verso 25, nós podemos ver que o anjo assim, sabe, tem desde a saída para a ordem para restaurar Jerusalém. Na cabeça de Daniel, o período terminaria com a construção de Jerusalém. Agora o anjo vai dizer assim: Daniel, calma, não fique desesperado. O seu problema é que Jerusalém vai voltar a ser uma nação e Jerusalém vai voltar a ter um templo. Mas isso não é o final da profecia, é o início da profecia. Deus veio acalmar o seu coração, mandou eu vir aqui para dizer para você: calma, calma. A cidade vai ser construída. E aí vai começar o período, e não terminar o período. Então, o verso 25
vem responder o problema exatamente de Daniel, que havia entendido que esse santuário era a terra, era o povo. E diz: olha, calma, não tem nada a ver com isso. O que eu tenho para te falar é que a sua angústia vai ser tratada, porque logo, ainda no reinado que você está vivendo, haverá uma ordem para edificar Jerusalém. Mas o que Deus queria trazer nessa profecia, primeiro objetivo eu já disse, apontar para Jesus como o Messias, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o segundo grande objetivo da Bíblia, apontar como Jesus como nosso intercessor no santuário celestial. A purificação do santuário tinha a ver com o dia da expiação. Nós temos, no calendário judaico, nós temos 7 festas. E essas 7 festas, elas estão dispostas cronologicamente, exatamente como aconteceria durante a história. As 3 primeiras festas, que era Páscoa, pães asmos e primícias, elas apontam para o final de semana que Jesus morre na cruz do Calvário. A Páscoa era um cordeiro que era morto e o sangue era passado nos umbrais da porta, lembrando a saída do Egito, a libertação do pecado, lembrando aquela festa, né, que se tivesse o sangue, o primogênito não morreria. E essa festa, o próprio apóstolo Paulo diz que Jesus é nossa Páscoa. Ele foi o cordeiro morto. O sangue dele vertido, né, nos dá paz e faz com que Jesus passe por cima dos nossos pecados e não nos condene pelo nosso pecado. A Bíblia fala que aqueles que aceitam a Cristo não há nenhuma condenação para eles. Agora, a festa dos pães asmos apontava para Jesus morto nas horas do sábado, porque nesse dia não se fazia nenhuma obra. A festa dos pães asmos, ela era para eles comerem as ervas amargas, o pão sem fermento, e essa festa apontava para Jesus como sendo o pão que desceu do céu. E depois a festa das primícias, que era a festa do início da colheita do ano, né? E essa festa do início do ano, ela apontava para Jesus como a primícia daqueles que dormem. Jesus foi o primeiro que ressuscitou da morte eterna. Lázaro já havia ressuscitado, a filha de Jairo já tinha ressuscitado, o filho da viúva lá já tinha ressuscitado, mas não tinham ressuscitado para a vida eterna, tinham ressuscitado para uma nova vida aqui na terra. E depois morreram novamente. Mas Jesus foi o primeiro a ressuscitar da morte eterna. Então ele é chamado de primogênito Edson, dos mortos. posso fazer uma pergunta? Pode, claro. E Moisés, que ressuscitou e estava no céu, como é que eu encaixo agora aí? Simples. Ele morreu, ele ressuscitou, mas a vida eterna dele não estaria garantida até Jesus morrer na cruz e ressuscitar. Então, no momento em que Jesus ressuscita, aí sim ele passa a ter direito da vida eterna. Ele não teria direito à vida eterna estando ele no céu ressuscitado, enquanto Jesus não pagasse o preço. Caso Jesus tivesse falhado como filho de Deus ao vir a esse mundo, e essa possibilidade existe, real, porque senão o diabo não perderia tempo em tentar a Cristo, e a Bíblia fala que ele foi tentado em todas as coisas. Caso Jesus tivesse cometido apenas um pecado, Moisés teria que vir e morrer aqui na terra para sempre. Então não há nenhum Então, problema. Moisés não tinha ainda esse corpo imortal quando ele foi levado para o céu. Não, a própria forma como a Bíblia fala que ele ressuscitou, né? Ele não foi transformado como serão transformados ali os filhos de Deus, né? Durante o milênio e vão crescer e vão. Ele ressuscitou, não havia nenhuma marca de doença nele, né? Assim como irão ressuscitar depois, quando Jesus voltar os salvos, mas a vida eterna só estaria garantida a ele depois da morte e ressurreição de Cristo. Ah, ótimo, porque eu sempre ficava, como é que eu vou explicar a alguém isso? Que ele estava lá e não tinha ainda essa imortalidade, né? Ele Não, então ali, então o único que brilhou quando foi visto os três, ele, Jesus e Elias, era Jesus, né?
sim. Agora, veja bem, olha um ponto aqui. Vamos, já que você tocou nesse assunto de Moisés. Moisés e Elias, eles estão do lado de Cristo ali na transfiguração, mas eles sabiam que se caso Jesus falhasse, a salvação deles não estaria garantida. Era certeza disso. Por quê? Nós temos que entender que nós não seremos eternos. Nós não temos a chave da vida. A chave da vida pertence a Deus. E ele foi o único que morreu a morte eterna. Os outros teriam, Elias, no caso, Moisés, no caso, teria morrido a morte física e não a morte eterna. A morte eterna, o único que teve até hoje foi Cristo. E quando eu falo morte eterna, é a morte fruto de um juízo. O único condenado pelo pecado eternamente até hoje foi Cristo. E quando eu falo condenado, é porque ele levou sobre os nossos pecados, não porque ele tenha sido pecador. No Getsemane, quando Jesus carrega os nossos pecados, ele carrega os nossos pecados para pagar pela eternidade, exatamente como aqueles que não aceitarem vão pagar depois fora da cidade de Jerusalém, como Jesus teve que sair da cidade de Jerusalém e morrer fora. Então Jesus é o primogênito dos mortos, porque ele é o primeiro a morrer eternamente, a receber o julgamento da morte, não apenas a morte física, mas a morte eterna. E quando eu falo de morte eterna, não é que ele vai ficar morto eternamente, mas é a condenação da morte eterna. A morte eterna de não existir nunca mais, né? E ele não ele ressuscitou porque ele não havia cometido pecado, né? Então, se ele tivesse pecado, naturalmente, nós não teríamos o direito da vida eterna. Então, eu quero deixar bem claro aqui que é importante nós entendermos isso, que Moisés não tinha a certeza da sua salvação, mesmo estando no céu. Tampouco Elias e também Enoque. Só foram ter essa certeza depois que Cristo morre na cruz e diz está consumado. Entendeu, Cláudio? Entendi. Foi Então, ótimo. então também. E agora, voltando para o assunto da Páscoa, né? Então, ele é o primogênito dos mortos. Então, nós temos aqui três festas. Então, eu estou repetindo: Páscoa, pães asmos e primícias, que apontavam para o final de semana da morte de Cristo, ainda no ano 31. Depois eu vou documentar esse ano, que é o ano 31. E, na sequência, nós temos uma festa chamada Festa dos Pentecostes, 50 dias depois. A colheita começa nas primícias e ela conclui 50 dias depois, para Pentecostes significa 50, na festa do final da colheita, né? E esse período eles escolhiam, e o primeiro dia, que era primícias, e o último dia, que era Pentecostes, eles faziam uma oferta a Deus pela sua colheita. Então, essas quatro festas que eu apontei, elas estavam no primeiro semestre, elas estavam na primeira parte do ano, né? Que é chamado do mês de Abib ou de Nissan, que corresponde ao nosso mês de março ou abril. Então, guardem bem essa informação. E havia uma outra festa no final do primeiro semestre, começava o segundo semestre, que era o mês de Tisri, ou Tisrei, como queiram, que era, nesta ordem, a festa da expiação, chamado Yom Kippur, dia da expiação. Depois havia a festa das trombetas, depois havia a festa das cabanas. O que é a festa da expiação? Levítico 16, Levíticos 23 explica um pouco desse assunto, mas o que acontecia? No dia 10 do sétimo mês, havia a festa da expiação. E essa festa ensinava o seguinte, que os sacerdotes escolhia dois animais. Um deles é chamado de bode ao Senhor, o outro é chamado de bode emissário, bode Azazel. O que acontecia? O sumo sacerdote escolhia um dos dois em sorte, e quem era bode ao Senhor ia ser sacrificado dentro do santo, no altar de holocausto, ante a entrada do lugar santíssimo do santuário. E ele era apresentado dentro do santuário, dentro do lugar santíssimo, o Santo dos Santos, que ficava a Arca da Aliança, que o sumo sacerdote só podia entrar uma vez ao ano ali dentro.
E o que representava isso? O povo todo, o ano todo, fazia sacrifício contínuo, matando animais. E o pecado deles era lançado no santuário. Eles recebiam esse pecado, né, durante o ano todo. E uma vez por ano, esse santuário era purificado. Então, a compreensão da festa do Yom Kippur, do dia da expiação, ela está diretamente ligada com a profecia das 2.300 tardes de manhãs. Por quê? Porque depois, nesse dia especial, todo o santuário era purificado. Ou seja, ah, ali naquele momento era apresentado diante de Deus o cordeiro morto para perdão do pecado do povo. Todo mundo fora do santuário ali clamava a Deus por perdão. E o pecado que eles haviam cometido durante todo o ano era jogado sobre esse bode. E esse bode, ao morrer, ele era apresentado diante de Deus como substituto do pecado do ano todo do povo. E a Bíblia fala que tendo Jesus entrado uma vez por todas, né, em Hebreus, né, no santuário, apresentando-se diante de Deus para a remissão do pecado de toda a humanidade. Então, o dia da expiação era nada mais, nada menos do que a apresentação do bode, né, que era Jesus Cristo ali, representava Cristo, para a remissão do pecado, porque ele havia recebido o pecado de todo o povo. E agora ele ia apresentar a morte dele para Deus, dentro do Santo dos Santos, para que ele pudesse purificar todo o universo agora, aqui no ponto de vista eterno, não só do ponto de vista do povo de Israel. Então nós acreditamos como adventistas, né? E nós somos acusados por isso, de que nós não acreditamos que o sacrifício de Cristo foi completo lá na cruz e que nós precisamos de um outro evento para que o sacrifício de Cristo possa, ou o ministério de Cristo possa ser concluído. Mas nós precisamos entender que não é que Cristo não é suficiente na cruz do Calvário. Claro que ele é. Mas que agora é um momento em que o santuário precisa ser purificado, que o pecado precisa ser extirpado do universo, porque o pecado foi uma grande marca negativa, vamos dizer assim, na história de todo o universo. Foi a pior marca que existe. E tanto é verdade que nós temos dois bodes. Um bode é o Senhor, que representa Jesus Cristo, que recebe o pecado da humanidade, e ao receber o pecado da humanidade, morre por ele e apresenta diante de Deus como substituição do pecado de toda a humanidade, daqueles que aceitam a ele como Salvador. E o outro bode, que é o bode emissário, ele paga por induzir o mundo e as pessoas a pecar, indo para o deserto e morrendo lá, que é um símbolo do diabo. Ou seja, todo pecado será pago. A Bíblia fala, o salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. Nós temos duas formas de pagar o nosso pecado. Ou nós pagamos com a nossa vida morrendo, que o salário do pecado é a morte, ou entregamos para Jesus pela fé e ele morre para os nossos pecados e agora apresenta diante de Deus o seu sacrifício para que nós não sejamos condenados no tribunal celestial, porque a Bíblia deixa claro que os livros vão ser abertos, Daniel capítulo 7, verso 10, para que eu, que deveria morrer, não morra, porque Cristo vai se apresentar como o Cordeiro de Deus, que tira o meu e o seu pecado. Então, qual é o objetivo da profecia? Primeiro, apontar Jesus como aquele que morre na cruz pelos nossos pecados. Em segundo lugar, aponta para Jesus que, na hora que formos julgados, vai se colocar no meio da espada da morte, para dizer, não, 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 para. Ele tinha que morrer, sim, ele é um homem, ele é um pecador. Mas eu morri no lugar dele. Embora ele tenha que morrer, a morte dele, eu já paguei. Então, nós vamos entender o objetivo
da profecia. Não é só fazer conta aqui, matemática e tal, mas aponta para Jesus na cruz e aponta para Jesus como nosso advogado no tribunal celestial, de acordo com muitos textos, né, de Romanos, de João, que fala sobre isso. Então, hoje, eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico que nós vamos começar a investigar. Vocês vão ver aí, ó, um gráfico muito fácil, né, da gente entender. Não vou fazer contas agora, né? Vou apenas fazer o balizamento destas datas. Depois nós vamos entender as contas, que não é nada complicado para que você entenda, né? Então vamos lá. Primeira data que nós estamos vendo aí é a data do ano 457 antes de Cristo, né? O que aconteceu nessa data? Vamos entender um pouquinho. No texto de Daniel capítulo 9, verso 24, né, fala o que iria acontecer, e no verso 25 especificamente, sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e edificar Jerusalém. Essa é a primeira indicação histórica da interpretação profética do capítulo 9 de Daniel, desde a saída da ordem para edificar Jerusalém. Muito bem, nós estamos aqui no Império dos Medo-Persas. Xerxes I havia morrido no ano 467, desculpa, 464. E agora a Bíblia fala em Esdras, capítulo 7. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Esdras, capítulo 7, que nessa época, a conhecida história da reconstrução de Jerusalém, no capítulo 7, verso 7, vem dizendo aqui que também subiram a Jerusalém. Eu estou lendo aqui na minha Bíblia, né? Você pode comparar aí na sua, Esdras, capítulo 7, verso 7. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel. Aonde eles estavam? Só para situar no contexto. Eles estavam morando na Babilônia, e ali o rei Artaxerxes, que vai ser colocado aqui na história, era bom, gostava do povo, né? O pai dele, que era o Xerxes I, foi aquele que foi o marido da rainha Esther, né? Para vocês se situarem um pouquinho na história. O Xerxes I é o Assuero da história do livro de Esther. Então havia aqui já uma princesa, né? Uma rainha judia, que provavelmente tenha sido conhecido por Artaxerxes, porque era filho de Xerxes I, né? E essa história se passa mostrando que o povo judeu tinha uma simpatia já muito grande para o reinado dos Medo-Persas, de forma que os reis, né, tanto Ciro, que foi da época de Daniel, né, quanto Dario, já haviam feito sinalizações que fariam um decreto para eles poderem voltar para Jerusalém e viverem a vida deles lá. Mas agora esse decreto é tido no 7º ano do rei Artaxerxes, que eu vou ler aqui, que é o decreto, a ordem para edificar, realmente uma ordem selada pelo rei. Olha só. Também subiram a Jerusalém alguns dos filhos de Israel, dos sacerdotes, dos levitas, dos cantores, dos porteiros e dos servidores do templo, no 7º ano do rei Artaxerxes. Esdras chegou a Jerusalém no 5º mês do 7º ano desse rei. Quer dizer, aqui está dizendo que ele chegou no 5º mês, não que a ordem foi dada no 5º mês. Tá? No primeiro mês, no verso 9, no primeiro dia do primeiro mês, partiu da Babilônia, e no primeiro dia do 5º mês chegou a Jerusalém. Quer dizer, demorou 4 meses para chegar lá. Né? Agora o verso 11, olha só. E esta é a cópia da carta que o rei Artaxerxes deu ao sacerdote Esdras, escribas das palavras, dos mandamentos, dos estatutos do Senhor sobre Israel. Então, estamos falando aqui do primeiro mês, presta atenção, do primeiro mês do calendário civil judaico, que no caso era Tisri, que coincide com a data, com o início, com a forma como nós cremos, que era a festa da expiação. Então, no primeiro dia do mês 7º, porque aqui está escrito o primeiro mês
do primeiro mês, mas nós temos duas formas de nós entendermos isso, porque o primeiro mês do calendário judaico religioso é Nissan, março e abril, mas o primeiro mês do calendário civil judaico é Tisri, setembro ou outubro. Isso nos leva muitas vezes a uma certa confusão, mas é que nós entendemos a Bíblia sob um ponto de vista religioso. E na época eles entendiam o calendário sob um ponto de vista civil, né? E o ponto de vista, no ponto de vista civil, nós estamos falando do mês de Tisri e não no mês de Abib ou de Nissan. Então, a ordem Edson, foi dada. Edson, Oi. explica então o porquê existem esses dois calendários, um civil e um religioso. Pela, E pela questão das fases do ano, né? Tisri, ele começa setembro e outubro, né? E ele pega a parte mais fria do ano ali, e depois a parte mais quente do ano, que seria o de Nissan até Tisri, né? Nós temos que entender o seguinte: Tisri, setembro e outubro. Então ali eram tomadas decisões políticas, econômicas, enfim, mas o calendário religioso estava ligado à agricultura, que era a parte mais quente do ano, né? Então, quando você pega em abril e maio, estou falando do hemisfério norte, não vamos confundir, porque no hemisfério sul, no hemisfério sul, o verão é no final do ano aqui nosso, né? Dezembro, janeiro, e mas lá no hemisfério norte era junho, julho e agosto, né? Então, o calendário religioso estava ligado à agricultura e o calendário político estava relacionado aos outros povos da época, né? Havia muita questão comercial nessa época. Então, o que se nota? Que quando fala sobre a junção dos calendários babilônicos e tal, nós estamos falando do calendário político, não do calendário religioso, né? Isso também existe outras formas de corroborar com isso em achados arqueológicos voltados para essa época. É muito comum nós encontrarmos literatura nos rolos do Mar Morto trazendo essa alusão a esse calendário político e não o calendário religioso. O que bate, né? Nós vamos ver depois muitas evidências aqui matemáticas, né, para isso, mas o que bate com a ideia de que foi no outono, né, do ano 457, no mês de Tisri, que Esdras sai, né, e a ordem é dada. A ordem é dada pelo rei Artaxerxes I. Então, essa informação aqui, existe muita discussão teológica, arqueológica sobre isso. Não há dúvida alguma de que há. Mas nós vamos ver depois com os cálculos, né? Porque não há nenhuma dúvida sobre o dia, mês e ano da morte de Cristo, que ele vai bater com precisão no mês de Tisri, a ordem dada aí pelo rei Artaxerxes. Mas o ano 457 não há dúvida nenhuma, né? Nenhuma sobre isso. A maioria dos historiadores conclui que o ano 457 tem uma precisão sobre isso. Alguns questionavam ainda se podia ser no ano 458, né? Mas hoje você tem certeza aí que não tem nenhum problema com essa data. Até mesmo os judeus, narrando essa história, colocam em livros, e Heródoto também, coloca em livros a questão de ser o ano 457 no outono. Então, essa data era muito bem documentada. Não sabemos exatamente o dia histórico, mas sabemos o dia preciso pela profecia astronomicamente. Entendeu, Cláudio? entendi. Agora fica mais fácil para mim entender aí, quando você fala calendário religioso e o civil. Para mim foi ótimo. Espero que também tenha ajudado aos outros. Eu quero até corroborar com isso, acho que eu tenho ele aqui. Vou ver se eu acho aqui para vocês verem. Eu tenho aqui para vocês entenderem um pouquinho esse aqui. Vocês estão vendo aí a Bib, né, corresponde ao nosso mês de março ou abril. Quando chega no sétimo mês ali, ó, Etaninho, Tisri, setembro e outubro. O ano novo judaico, né,
eles têm dois. Eles têm o Ano Novo religioso e o Ano Novo político, né? Vocês sabem que no hemisfério norte, isso até hoje, né? O ano escolar lá começa no final do verão e vai até o próximo verão. E lá significa que é agosto, o primeiro mês do ano, para estudar, né? E vai até junho do outro ano, sendo que julho é férias, porque favorece, né? E aqui no hemisfério sul, nós estamos vivendo assim, o ano letivo começa em fevereiro, né? Porque janeiro praticamente não tem aula, e termina no comecinho de dezembro, final de novembro. Então veja que o fato de ter o inverno aí, né, pela frente, para que eles possam ter as férias deles no verão. Só para vocês terem uma ideia, né, de como que funciona aí um pouco a questão aí, porque o frio influencia muito nesse sentido aí. Muito bem, então agora voltemos aqui ao nosso gráfico para a gente determinar data por data. Então, 457 foi a ordem dada por Artaxerxes I, filho de Xerxes, né? E ele, então, manda por Esdras, que chega lá no quinto mês, com outros sacerdotes, com outros líderes, né? Para que eles possam reconstruir a cidade de Jerusalém. Daniel não vê isso, Daniel já havia morrido, né? Mas a profecia se cumpre aqui com precisão, no sentido de que haveria uma ordem para edificar Jerusalém. Tá? Isso está no capítulo 7 de Esdras, muito importante que vocês leiam depois. Tá? No verso 2, em Artaxerxes, rei dos reis, ao sacerdote Esdras, escriba da lei do Deus do céu, paz perfeita. Por mim se decreta que, no meu reino, todo aquele que do povo de Israel e dos seus sacerdotes e levitas que quiser ir contigo a Jerusalém, que vá. Quer dizer, ele abriu mão de todo aquele povo para que eles pudessem voltar para Jerusalém. Né? Então, ele leva uma turma com ele, já com essa ordem dada, de acordo com o capítulo 7 de Esdras. Né? Então, entendemos essa primeira data aqui, ó, a ordem para reedificar e construir Jerusalém, tá bom? Essa é uma data muito significativa, onde começa a profecia das 70 semanas e 2.300 anos. Lembrando que a profecia começa nesta data, e nós temos um corte, note bem aqui, ó. As 70 semanas, ela é determinada, cortada na profecia para apontar para quem? Para Jesus Cristo como aquele que morre, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E, no final da profecia dos 2.300 anos, e vamos depois entender o ano de 1844, eu termino com os 2.300 anos, apontando para Jesus que entraria no santuário celestial para interceder pela raça humana, por aqueles que estão inscritos no livro da vida, por aqueles que aceitaram Jesus como seu Salvador. Jesus vai se apresentar em nosso lugar diante do tribunal. E ao ele se apresentar em nosso lugar, ele vai se colocar como aquele que é digno de morrer por nós, pelos nossos pecados. E a esse processo nós chamamos de juízo pré-advento. Ou seja, todos aqueles que foram achados no livro da vida serão defendidos pelo Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e serão declarados salvos, serão declarados justificados pelo sangue de Cristo. Mas aqueles que não aceitarem não serão passados nesse julgamento e serão depois mortos depois do milênio por não aceitarem Jesus como seu Salvador pessoal. Então, o ministério de Jesus no santuário celestial hoje é de intercessão, e uma intercessão substitutiva, de dizer para Deus: cada um de nós aqui não devemos morrer, porque Deus morreu em nosso lugar. Jesus morreu em nosso lugar. Muito bem. O ano 408 é só uma junção aqui do texto, porque veja que
A Bíblia fala assim, lá, voltamos aí para Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, para a gente ler direitinho aqui, para não haver dúvidas. E eu preciso tratar ainda o verso 24, mas talvez não farei hoje, tá? O verso 24 é muito importante, mas está dentro desse contexto. Daniel capítulo 9, verso 25. Vamos lá. Sabe e entende, desde a saída da hora para reedificar Jerusalém, restaurar e para edificar Jerusalém, até o ungido. A palavra ungido aqui em hebraico é Messias, né? A palavra Messias. Essa expressão usada na época de Cristo, que estavam aguardando o Messias. A palavra aqui, ungido, é a tradução da palavra Messias. A palavra Messias em hebraico é a mesma expressão Cristo em grego, que ambas são traduzidas pela expressão ungido. Né? O que significa ungido? Aquele que com água ou óleo, né, recebe uma bênção, recebe uma transformação. Não há nenhum problema, nós entendemos aqui como batismo também. Né? O batismo, a unção, são meios pelo qual, através da água ou do óleo, o ser humano se coloca nas mãos de Deus para receber uma bênção especial. E aí nós encontramos a expressão 7 e 62, como se fosse uma porção de soma aqui. Por que 7? 7 é o período da reconstrução de Jerusalém. Então, 7 nós temos que multiplicar por 7, porque são 7 semanas, cada semana tem 7 dias. Então, são 49 anos aí. Né? Então, 49 anos que eles demoraram para deixar a cidade concluída, porque o tempo foi 52 dias. Né? A história de Esdras, Zorobabel, muito clara aí, né? Que eles construíram o templo muito rapidamente. E eu faço menção aqui à frase de Esdras, né? Que eles deviam estar com uma pá de pedreiro na mão para construir o templo e a outra com uma espada por causa dos inimigos, né? A Bíblia fala que teriam reconstruídos em tempos muito difíceis, né? A Bíblia diz assim, ó, que 70 semanas, 7 semanas e 62, e as praças e as circunvalizações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Esses anos aí que se passaram do início da reconstrução de Jerusalém, da cidade de Jerusalém, foram muito difíceis, porque nós tínhamos aí os samaritanos, nós tínhamos inimigos, né? Pessoas que não queriam que eles reconstruíssem, porque a terra já tinha invadido essa terra, mas o rei Artaxerxes tinha devolvido esse território para eles, e aí houve uma grande batalha ali, né, para que eles pudessem reconstruir a cidade de Jerusalém. Mas 762, 762, se eu somar 7 mais 62, eu vou chegar a 69. E se são 70 semanas, falta uma semana. E essa última semana ela é muito especial, que é a semana que nós podemos fazer a conta do ano 27 até o ano 34. Essa data, essa semana, especificamente a 70ª semana, ela tem uma influência muito especial para nós. E nós vamos depois, eu estou mostrando o balizamento das datas, porque depois, tendo elas em nossa mente, nós vamos entendê-las astronomicamente. Vamos ter uma visão mais clara sobre essas datas e como elas batem, né? Com precisão. Mas vamos entender o seguinte: em que contexto nós encontramos o ano 27, o batismo de Jesus? Vamos à Bíblia. Vocês vão ver aí, Lucas capítulo 3. Eu vou achar aqui essa explicação. Aqui. Eu vou achar aqui, que fica mais fácil. Aqui. Em Lucas, no capítulo 3, diz que foi no 15º ano do reinado de Tibério César, sendo Pôncio Pilatos governador da Judéia, Herodes tetrarca na Galiléia e seu irmão Filipe tetrarca da região da Itureia, e Traconites e Lissânica tetrarca de Abilene. Veja que essa informação, 15º ano de Tibério César, e ele vem trazendo todos os outros governadores de outros lugares aqui, é informação histórica da data do batismo de Jesus. Então, eu trouxe aqui uma pesquisa, né? Tibérius Cláudius Nero Caesar, ou César, né?
no dia 16 de novembro de 42 antes de Cristo, ele nasce. E ele morreu no dia 16 de março do ano 37 depois de Cristo. Ele foi o segundo imperador de Roma, né, do ano 14 até a sua morte. E ele foi um dos pertencentes ali à dinastia dos Júlios Claudianos, né? Vocês se recordam que Cláudia tem a ver com a história de Herodes também, da história de João Batista. Bom, o que acontece? Tibério sucedeu Augusto, né? No dia 19 de agosto de 767, Ab Ubi Condita, que corresponde, esse era o nome que se dava nas culturas antigamente, cada reino contava, fazia uma contagem do tempo. Então, no ano 767, dos romanos, da criação, do início da civilização romana, isso corresponde ao ano 14 depois de Cristo. Aí você vai me perguntar, como assim? 14 mais 15, 15º ano, daria 29, não dá 27. Então, precisamos entender a forma como o judeu pensa que é o ano inclusivo. Tanto um mês que você tenha de um ano conta-se como um dia. Lembre-se que Jesus ficou morto 3 dias, mas ele morre nas últimas horas, às 3 horas da tarde da sexta-feira, e ressuscita nas primeiras horas depois do pôr do sol de sábado, e é contado como 3 dias. Então, é por isso que nós temos que entender a mentalidade judaica aqui, né? Então, no ano, no primeiro ano aí, que ele assume, né? Ele assume no ano 14, mas ele assume antes do final do ano 14. Então, se nós fizermos aí, vocês estão vendo um gráfico, né? O ano 14 já é o seu segundo ano, porque ele assume um pouquinho antes, né? E aí, então, nós encontramos o ano 15, o 15º ano, no ano 27. Era a forma como se pensava na época. E hoje nós sabemos, né, que foi no outono do ano 27. Então, o ano 27 foi o ano em que Jesus foi batizado. Vou voltar aqui, ó. Vamos expandir a última semana. O ano 27, então, foi o ano que Jesus foi batizado. E nós sabemos com uma certa certeza ali, né, com uma grande certeza, de que foi, de acordo com o texto, com a história, no mês de outubro que Jesus foi batizado, tá? Então, no outono para eles, para a gente já é primavera, né? Muito bem. Então, aqui nós estamos no ano 27. Notem que eu fiz um cálculo aqui em cima, curioso, colocando 26 e 3/4, para que a gente possa entender melhor essa matemática, tá? Eu vou tentar explicar isso, vou mostrar para vocês entenderem que nós dividimos o ano em 4 estações, né? E primavera é a primeira parte do ano, né? Que nós estamos falando aqui de março, abril, maio e junho, né? No calendário religioso. E aí nós estamos falando também aqui do, do verão, junho, julho e agosto, do outono, né? Para eles, a primavera, setembro, outubro, novembro, e depois a última parte do ano, que seria o inverno deles lá, que é o nosso verão aqui, de dezembro a março, a fevereiro, ali, final de fevereiro. Então, note, Jesus ele é batizado no outono do ano 27, ou seja, 26 anos completos, e a quarta parte do ano. Por que terceira, quarta parte do ano? Qual é a parte do ano que nós estamos agora, irmãos? Nós estamos em agosto, né? Agosto de 2023, nosso calendário. Nós podemos dizer que nós já passamos pela metade do ano. Estamos no ano 23, mais meio ano, quase indo para 3/4 do ano. Exatamente o que eu estou dizendo ali. O ano é 27, mas já passamos o ano 26 completos e 3/4. Tá? Então, guardem essa informação. E Jesus, ele morre no ano 31, exatamente no dia 26 de abril do ano 31. Como é que eu sei a data? Eu sei a data porque eu sei que a Páscoa desse ano, astronomicamente, nós podemos entender isso com facilidade hoje. Tem alguns programas de computador que me dão o céu de qualquer lugar do mundo, né? Como que estava a alunação,
eles conseguem fazer essa reprodução. E a Páscoa desse ano, porque o ano anterior nós tivemos 13 meses, né? No ano 30 nós tivemos 13 meses, que era um ano de 383 dias. Eu vou explicar isso com detalhes, né? Não se preocupe. E foi nesse ano que Jesus morre, então, no dia 26 de abril do ano 31, né? Dia 15 de Nissan desse ano. E aí nós temos a morte de Estevão, que se deu também no outono do ano 34. Vocês vão ver aí que a Bíblia fala, vamos voltar à Bíblia, Daniel capítulo 9, né? Verso 26, diz assim: depois das 62 semanas, quer dizer, 762 a 69, será morto ou ungido, e já não estará. E o povo de um príncipe, não é o príncipe, o povo de um príncipe, quer dizer, os judeus, né? Que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Quer dizer, Deus já tinha profetizado aqui que o santuário seria reconstruído, e agora seria o quê? Destruído de novo, depois desse período. E nós sabemos que isso aconteceu no ano 70. Né? E o seu fim será num dilúvio. Mas não houve dilúvio, Edson. Como é que foi assim? A Bíblia fala que águas é povos, é multidão, é exército. Né? O exército de Nero é uma forma figurada de dizer que eles seriam destruídos por uma grande multidão de soldados. Né? O exército de Tito, né, entrou ali e destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70, né? E até o fim haverá guerras e desolação que são determinadas. Então aqui nós encontramos que o povo de Israel voltaria a perder ali o seu território e teria muitas guerras, e nós vemos aí isso na história sem nenhum problema. Mas o verso 27 diz assim: ele fará uma aliança com muitos por uma semana. Estou falando dessa 70ª semana aqui, né? E fará cessar o sacrifício de oferta de manjares. Ou seja, Jesus seria suficiente para nunca mais ter que fazer o sacrifício do santuário ali, né? No sentido do povo ali poder matar um animal, enfim. E sobre a asa das abominações, quer dizer, virá rápido essa abominação, né? Até a destruição, que estão determinadas que se derrame sobre ele. A Bíblia está falando sobre dois aspectos aqui. Primeiro é a metade da semana, seria morto ou ungido. Jesus morre exatamente na metade da semana. Se você olhar ali, ó, é por isso que eu fiz essa conta aqui. 26 e 3 quartos, mais 3,5, vamos chegar a 31 quartos. O que é 31 quartos? Eu termino o ano 30, entro no ano 31 e pego a primeira parte do ano 31. Então, veja, se nós contarmos o outubro do ano 26, do ano 27, né? Até o outubro, eu vou sair daqui, vou tirar para você poder acompanhar com o meu dedo aqui, tá? Vou colocar aqui para que você possa entender fácil isso aí. Muito bem. Vamos lá. Do ano 27, né, até o ano 28, outubro, nós temos um ano. Do 28 ao 29, nós temos 2 anos. Do 29 ao 30, nós temos 3 anos. Estamos falando do mês de outubro. Agora, notem bem, 3 anos. Metade de 7 é 3,5. Nós temos outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março e abril. Então, a Bíblia fala aqui que seria exatamente na metade da semana que seria cortado um ungido. Cumprindo a profecia, ainda que não de forma astronômica, mas de uma forma, digamos assim, dividindo o período, né, do ano em 4, já mostramos um pouco da precisão aqui da profecia. Jesus morre no ano 31, exatamente 3 anos e meio. Então, Jesus é batizado no 15º ano de Tibério César, no 27. Ele morre em abril do ano 31. E Estevão é apedrejado no capítulo 7, narra essa história, em que ele faz uma sentença para o povo de Israel. E a Bíblia fala que 70 semanas estavam destinadas sobre o seu povo. Eles tiveram chance de se arrepender até esse momento. Quando no ano 34, Estevão é capturado, né? E ele fala algumas verdades aí muito duras no capítulo 7 de Atos. Veja o que ele fala. Vamos abrir nossa Bíblia lá em Atos, capítulo 7, para que você possa acompanhar. Eu já estou indo na parte final hoje. É muita informação. Hoje eu fui mais light aí com questão matemática, mas vamos ainda
crescer bastante nisso, né? Vamos ao capítulo 7 de Atos, para que você possa entender o que eu quero dizer aqui e por que que o povo de Israel teve até esse momento chance, né, de se arrepender ali do que eles tinham feito. Hoje os passarinhos estão nos brindando aqui com sua cantoria, né? Eles estão aqui bem em cima de mim, Que cantando. lindo, que lindo. Muito bonito, né? Então, veja, no verso 2, né? Aliás, vamos desde do verso 1. Então lhe perguntaram os sumos sacerdotes, porventura, é isto assim? Nós temos que entender que ele é capturado aqui, né? Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, que estava na Mesopotâmia antes de habitar em Harã. E ele vem falando aqui, ele vem contando a história. Quer dizer, será que os líderes da época não sabiam a história? Claro que sabiam a história, né? Ele fala de Abraão, ele fala de Jacó, ele fala de José, né? Lá no verso 15 ele fala sobre a ida para o Egito, lá no verso 16 ele fala sobre o sepulcro, né, que Abraão havia comprado em Siquém. Ele vem falando sobre o tempo de Moisés, aí a partir do verso 20. Depois ele vai falando sobre a saída do povo lá, né, do Egito, do encontro de anjos e de Moisés no Monte Sinai. Depois ele fala sobre o encontro de Moisés na sarça ardente. E ele vem contando a história, né? Que o capítulo é longo. Ele fala do bezerro de ouro, da dureza do coração do povo, ele fala do templo de Davi, ele fala do templo de que Salomão edificou, né? E ele vem contando a história. Mas aí, lá no verso 50, né? Olha só, lá no verso 51, né? A Bíblia diz assim: homens de dura cerviz, incircuncisos de coração. Isso era uma forma dura de se falar. Chamar um judeu de incircunciso era uma afronta terrível, né? E ele está dizendo: vocês são duros de coração, vocês são incircuncisos, vocês se circuncidaram o corpo, mas não aprenderam a circuncidar a alma, o coração. Vocês estão resistindo ao Espírito Santo, né? Assim como os vossos pais fizeram. Qual dos profetas, né, que vossos pais não perseguiram? Eles mataram, né? Olha, tá vendo? Vocês estão sendo iguais aos antepassados, vocês são assassinos. O verso 53, vós que recebestes a lei por ministério dos anjos e não aguardastes, né? Ele está sendo duro ali para os líderes, Anás e Caifás, né? E é interessante isso, porque é o cumprimento da profecia das 70 semanas. 70 semanas são destinadas para o seu. É aqui que Estevão mostra para eles: olha, vocês rejeitaram filho de Deus. E o verso 54 diz assim: ouvindo eles isso, enfureceram-se no seu coração, pilhavam os dentes contra ele, quer dizer, ficaram com ódio de Estevão, né? Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos ao céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Notem como é especial, como clara a palavra de Deus aqui. Eu quero que vocês entendam um pouquinho essas circunstâncias. O que Daniel vê no capítulo 7? Jesus se assentando ao lado de Deus no tribunal celestial, no santuário, no Santo dos Santos. Nós já estudamos isso ali, quando falamos que o último evento do capítulo 7 é o julgamento de Deus, Jesus se assentando à direita de Deus. Mas veja o que Estevão vê aqui: Jesus em pé à direita de Deus. Por que teria que mostrar isso? Por que Estevão haveria de ver isso? Porque era exatamente isso que marcava o fim do período que Deus havia determinado, separado para o povo de Israel, porque eles rejeitariam o Messias. Deus, pela sua presciência, sabia disso. Não que alguns judeus tenham feito isso, né? Nicodemos tinha tudo para estar nesse grupo, mas ele aceita, ele entende
e ele se converte do farisaísmo para o cristianismo puro, enquanto Anás e Caifás, motivados pelo ódio, pela inveja, usados pelo inimigo, se permitiram ser usados pelo inimigo, rejeitam a Jesus como Salvador. Então ele vê Jesus em pé, à direita de Deus. E o verso 56, né, deixa isso claro. E no verso 57, eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos, quer dizer, não queriam ouvir, né, a verdade. Né? E unânimes arremeteram contra ele, lançando-o fora da cidade, novamente, atiraram ele fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Né? Então, veja que, ainda antes de morrer, olha o que ele diz no verso 6, 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute esse pecado contra essas palavras. Com essas palavras adormeceu e ele morreu. Então, ele disse no discurso dele aqui, ó, que eles derramaram sangue inocente, né? Que era o sangue de Cristo, aquele que não devia morrer porque não havia pecado, mas eles foram responsáveis pela morte de Cristo. Então veja como tudo está ligado aqui, como uma coisa está ligada à outra. Então, a profecia das 2030 de manhãs, ela está ligada, sob o ponto de vista da última semana, apresentando Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e Jesus que estaria agora indo para o céu para receber de Deus, né, os molhos da vitória, sendo ele o primogênito daquele que morre e ressuscita para a vida eterna, e leva com ele, diz a Bíblia lá em São Mateus, aqueles que, por ocasião da morte de Cristo, ressuscitaram, né? Foram levados como prêmios também para Deus. E nós acreditamos que lá no céu já existem seres humanos que estão vivendo lá, além de Moisés, de Elias e de Enoque, por esse texto. E agora nós temos aí a primeira parte da profecia, que aponta para Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que nos dá a vitória. E agora a segunda parte da profecia se cumpre depois que termina os 2.300 anos, que nada mais é do que Jesus agora se assentando para o julgamento e os livros sendo abertos, para a purificação do santuário, que é ter recebido os pecados sobre ele. E aí eu vou voltar aqui novamente para o texto de Daniel. Vamos voltar, estou na parte final aqui já. Daniel, capítulo 9 e o verso 24. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo, sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão. O que é cessar a transgressão? Cessar a transgressão era Jesus receber os nossos pecados, ser lançado sobre ele, para dar fim aos pecados, para expiar. Então, nós entendemos assim, foi selado sobre Jesus os pecados da humanidade. E ele, então, expiaria esses pecados. Não é? Então, quer dizer, aqui nós encontramos, até a expressão selar está aqui, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna. O que é a justiça eterna? A Bíblia fala, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fosse feita a justiça de Deus, que é o salário do pecado é a morte, alguém tem que morrer, então ele morre em nosso lugar. E para ungir o santo dos santos. O que é ungir o santo dos santos? É aqui a vinda de Cristo, sendo ele o santuário, Jesus se colocou como santuário aqui, e ele foi aquele que morre e ressuscita em 3 dias, fazendo referência a ele como o santuário. Ou seja, ele nada mais é do que aquele que tira o pecado do mundo e depois, recebendo os nossos pecados, ele limpa o santuário, porque ele é o digno de Apocalipse, de abrir o livro e os selos que foi selado sobre ele para nos dar a vida eterna. Então, a profecia aqui traz 2 objetivos muito claros. Primeiro, Jesus na cruz, apontando dentro das 70 semanas e para o povo de Israel determinadas. E depois nós temos o final da profecia, que é Jesus assumindo o papel
de sumo sacerdote diante de Deus, entrando no lugar santíssimo e expiando o pecado, né? Purificando o santuário, porque quando lá na frente os ímpios morrerem porque não quiseram receber o perdão de Deus e Satanás for destruído, o pecado não existirá mais. E para que o pecado não exista mais, alguém tem que pagar no nosso lugar. E é Jesus que paga em nosso lugar e nos defende no tribunal celestial. Que essa mensagem, né, é uma mensagem muito especial para os nossos dias. Eu digo isso porque o mundo não sabe que Jesus está julgando. O mundo não sabe que desde 1844, ao cumprimento dessa profecia, que vamos estudar de forma técnica ainda, só passei o balizamento hoje, nós vamos analisar, mas você precisa entender que essa profecia está ligada às festas de Israel. A Páscoa, na primeira parte, das 50 semanas, e o dia da expiação, no final dos 2.300 anos. É apenas uma aula hoje, mas que vocês possam refletir durante a semana, que semana que vem vamos voltar a entender mais sobre esse assunto e dar algumas informações muito especiais, porque nós temos um livro que infelizmente está esgotado, que é o livro Astronomia, a Glória do Adventismo, e espero que eles consigam rapidamente, né? Já estou esperando esse livro há uns 3 ou 4 anos, mas que eles possam rapidamente fazer a segunda edição, para que a gente possa ter isso em nossas mãos. Porque, por enquanto, nós temos palestras, né? Já tenho gravado aqui no canal a palestra de como entender astronomicamente. Mas eu preferi hoje ir para uma linha diferente, que é explicar o propósito da profecia. E o propósito da profecia é o plano da redenção, é o plano de salvação. E todas as festas do povo de Israel também eram uma forma didática de apontar para isso. O santuário é uma forma didática de apontar para isso. E nós sabemos que um dia o mal vai acabar e jamais teremos que passar novamente pela história do mal. O mal não se matará pela segunda vez. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a tua palavra com clareza nos mostra que Daniel já havia predito, através da profecia, que teríamos dois momentos especiais dentro da profecia. Uma era apontando para a tua primeira vinda, aquele que viria para nos dar o exemplo e para mostrar que, pelo amor e pela humildade, e seria capaz também de mostrar o seu amor na cruz do Calvário, morrendo por cada um de nós. Entendemos que ali na cruz o sacrifício foi perfeito e completo. Mas agora o Senhor está nos defendendo no tribunal celestial. Que através desse sacrifício, o Senhor apresenta os seus filhos, que, embora pecadores, recebem o direito de herdar a vida eterna. Não porque são bons ou porque guardam a lei, mas porque, a despeito dos seus pecados, também te amaram e escreveram os seus nomes no livro da vida. E agora o Senhor vai defendê-los diante de todo o universo, como diz a tua palavra lá em Malaquias. E o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito. Como diz lá em Apocalipse, né? Capítulo 3, ao vencedor será vestido de vestes brancas, e nenhuma forma riscaria o seu nome do livro da vida. Nós temos essa esperança de que, embora pecadores, falhos, humanos, miseráveis pecadores, o teu sangue será suficiente para nos salvar, mas também nos defenderá no tribunal celestial. Abençoa cada um que teve contato com essa mensagem e nos prepara para que essa compreensão nos mostre que, embora o santuário dessa terra, o seu santuário nessa terra, tenha sido maculado por homens que tentaram se colocar no teu lugar como intercessor, o Senhor é o único intercessor. Não há santos, não há homens, não há padres, não há sacerdotes, não há pastores, mas há um Deus no céu, que ao vir a este mundo, morrido em nosso lugar, nos deu o direito, através do seu sangue,
de entrar no céu, porque o véu se rasga de cima a baixo na sua morte, dando o caminho. Tu és o caminho para a verdade, para a vida, e recebemos a vida eterna na cruz do Calvário, e agora, quando o Senhor está intercedendo por nós para nos conduzir até o trono da graça. E Hebreus fala que nós devemos chegar confiadamente ao seu trono, né? Porque o sacrifício já tinha sido pago, e nós agora podemos adentrar ao santuário e termos um encontro contigo quando o Senhor voltar nas nuvens dos céus. Nos prepara para essa esperança e nos dê sabedoria para ensinarmos às outras pessoas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu sei que é muita informação, mas eu espero que vocês tenham entendido. Alguma pergunta? Amém, amém. Esse estudo de hoje é para a gente repetir novamente, mais tarde, Amém. ou Amém. para fixar, né? Porque a gente ouve, mas sempre tem mais alguma coisa para acrescentar. Foi muito bom hoje, mas eu vou estudar novamente, eu vou ouvir. Viu? Que Deus abençoe a todos. Amém. Ô Mari, você está por aqui? Eu também, viu, Edi? Eu vou ouvir várias vezes para poder aprender esse aí. Eu estava pensando aqui a mesma coisa. Edson, Deus te abençoe muito e muito, continue te iluminando Amém. e nos ajudando aqui a vermos isso como uma possibilidade. Se Deus está nos dando, que cada gideonita aceite assim, bem, Jesus vai trabalhar em minha mente e eu vou aprender isso. O Espírito Santo vai me ensinar. Verdade, Cláudia, é verdade, porque são muitas datas, É, então a gente tem que, né? porque a gente fica. A gente Isso é fica frio, é? olhando para você, Edson, é muita informação, muita, entendeu? Mas eu sei que para Deus isso ele pode fazer na nossa mente. Talvez a gente agora precise orar por isso abertamente. Senhor, aumente nossa capacidade de memória, nossa capacidade de explicar as Escrituras. E a Bíblia diz que ele não se nega no pedido desse, ele não nega. Francisquinha, você quer falar, amor? Tudo isso é frio, Hein? Cal, você tá? Por incrível que pareça, estou pensando a mesma coisa. Tem que assistir mais umas 2, 3 vezes para entender direitinho. E é isso que eu estava pensando também. É, Então é o Espírito Santo falando conosco, né? A gente tem que ouvir mais uma vez, duas, até a gente aprender. Não é Verdade. isso? Mas a base do assunto no final da última semana, é apresentado Jesus como aquele que morre em nosso lugar. Ele é batizado, né? Ele morre, e o povo de Israel rejeita a Jesus como Messias. Esse é o ponto principal das 70 semanas, a última parte. E depois de 2.300 anos, a expiação que é feita, fazendo lembrança ao dia da expiação, que era a purificação do santuário. Então, eu preciso entender as festas aí, que eu toquei nelas, para que vocês possam fazer sentido, né? Não somente as datas, porque data você põe ali na matemática, faz a conta, você faz. Mas o detalhe é entender o objetivo da profecia. Apontar para Jesus como Messias, ungido, ano 27, ele como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e depois o tempo em que o povo de Israel rejeita, dado a eles as 70 semanas que terminam no ano 34. Então, essa última semana é apontando para o ministério de Cristo e para a pregação do Evangelho, para o mundo ter acesso à salvação através de Cristo. E depois, 1844, entendeu o julgamento de Deus, que é ele se apresentando em nosso lugar diante de Deus para nos livrar da morte pelos seus méritos, né? Então, a festa da expiação ela é mais completa do que isso, mas o básico é isso. Muito bom. E no ano 34, quando foi o apedrejamento de Estevão, ali ainda era uma chance do povo se redimir, do povo se acertar, até o 34? Sim, Ah, sem dúvida peraí. nenhuma. O povo de Israel, ele não é amaldiçoado por Deus, muito pelo contrário, ele é abençoado por Deus. Eles são os homens mais ricos do mundo, os mais inteligentes do mundo, é impressionante,
né? Quando Ainda são, verdade. você fala de Einstein, né? Você fala de Isaac Newton, né? Enfim. Só que eles, como nação, eles foram chamados por Deus para que eles pudessem ser uma luz para os gentios. Eles guardaram com eles o conhecimento e se fecharam, né? E queriam que eles fossem o centro das, e não Jesus fosse o centro. Eles rejeitaram a Jesus porque pela inveja, pela cobiça de crescer mais do que Cristo, né? Especialmente Anás e Caifás. Mas os judeus que se aceitam Jesus como Salvador serão salvos, porque a salvação vem por Jesus e não pelos judeus. Antes a salvação até Jesus vinha pelos judeus, porque eles conheciam Jesus através dos judeus. Mas hoje Jesus ele disse que todo aquele, né, que não há agora distinção entre o judeu ou grego, né? Não há mais muro que separava, mas agora todos nós somos chamados. Ide a todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulos, né? Então, de toda raça, tribo, língua, nação e povo. Ô, Edson, isso é a lição que a gente estudou a semana passada, né? Sim, exatamente. Uma parte da ideia, sim. Ô, Vem Edson, cá, diga. Eu vou você ia desligar fazer... o meu para não ficar cortando. Você pergunta, depois eu pergunto. Tá bom. Você ia fazer uma pergunta para mim, você estava, aí depois não concluiu. Não, é que assim, Deus tem me dado o privilégio de pregar sobre isso várias vezes, né? Sexta e sábado eu estive numa igreja pentecostal com o irmão Carlos. O irmão Carlos Luiz, aqui da nossa igreja, ele abriu uma igreja pentecostal que tem seus 20 membros, mais ou menos, num bairro aqui chamado Jaraguazinho, que você conhece, lá perto da Polícia Rodoviária. E nós fomos lá pregar para eles sobre Daniel. Eles estão abismados, estão felizes, né? Estão conhecendo a Bíblia. E hoje eu vou pregar tanto no Travessão, sobre esse assunto, às 6, né? Vou falar sobre Daniel 8 lá, estou começando Daniel 8. E na igreja do Rio do Ouro, às 7h30, que vocês estão me dando o privilégio de sempre estar falando sobre esses assuntos, de forma que a gente tem que ficar lendo, pesquisando, encaixando, enfim. Mas é muito especial, é muito bacana, né? Saber que Deus está fazendo de uma forma muito especial a gente se envolver com esse assunto nesses últimos dias. A igreja precisa conhecer isso, mesmo que não tenha toda essa compreensão de datas, mas tenha o objetivo. O objetivo a profecia aponta para Jesus com precisão. Nós temos nós temos uma agenda a ser cumprida, né? Deus tem um plano, a história se cumpre cabalmente em cada momento, e nós fazemos parte. Deus nos convidou para fazer parte dessa história e terminarmos a obra, né? A mensagem angélica é essa: olha, começou o julgamento, vamos contar isso ao mundo. Então, não importa se é pentecostal, se é uma igreja, se é um cristão, se é um ateu, nós temos essa mensagem para dar ao mundo, né? Antes de Jesus voltar, de que Jesus está julgando, as pessoas precisam se colocar nas mãos de Deus. Era isso, né, que eu queria falar. Se quiser ir, vocês já conhecem as igrejas. Oi? Edson, então, só me esclareça o seguinte, ó. E quando Estevão é apedrejado, eu entendi na lição assim, que o princípio, promessa, cumprimento, ela não tira não, aí é que eu fiquei confusa. É da nação ou do povo judeu? Porque os apóstolos eram judeus, né? Me explique isso, quando diz assim, a nação. A diferença é que agora, a partir do ano 34, não é mais o povo judeu, a nação, assim, a instituição judaica, né? Uma luz para o mundo. Jesus é a luz. Simplesmente, quando Jesus vem, os judeus não seriam mais a luz. Eles deveriam ser, até Cristo. Mas quando Cristo vem, é Cristo que é a luz. João deixa isso bem claro, né? Veio para o que era seus e os seus não receberam. E no verso
Ele era a luz do mundo, né? Então, o grande problema é que no ano 34, eles rejeitam a Jesus, porque se eles continuassem, se eles aceitassem a Cristo ali, o evangelho seria pregado por eles, né? Quando eu digo por eles, pela liderança judaica, pela forma judaica que eles tinham naquela época. Mas, em virtude da rejeição deles, quando eu digo rejeição no sentido de, como o texto de Atos diz, eles não se tornaram, eles não continuaram a pregação do evangelho como nação, e sim como alguns judeus que se convertem. Mas agora não mais a mensagem só para os judeus, mas para o mundo todo. Então, podemos dizer que a tua resposta seria povo judeu, tá? A questão é o povo judeu. O povo está ali. Povo, por causa dos líderes. Sim, exatamente. Os líderes rejeitaram, mas a salvação era para todos, tanto os judeus quanto os gregos, quanto os gentios. Isso que a ordem de Jesus é agora para a gente assim, ide, né? Porque para os judeus era que eles viriam até Jerusalém. Exatamente. Antes era para eles ficarem lá e serem uma luz para o mundo. Agora é para a gente sair e mostrar a luz que é Jesus para o mundo. Eu lembro que eu preguei lá no pesqueiro para vocês, né? Do vinde e do ide, né? É isso aí. Ah, obrigada, obrigada. Gente, olha, eu já estou saindo que eu vou dar uma caminhada. Mais um bom dia para todos, um bom Amém. domingo. Deus nos abençoe. E que esse estudo está sendo muito bom. Amém. Bom dia, Di. Bom dia, minha amiga. Bom dia, boa Mira. caminhada. Obrigada, Cláudia. Aqui ninguém pode caminhar, tá uma chuva, um frio, ninguém sai. Para caminhar não sai. Frio também aqui está. Essa noite fez um frio. Eu não sei se o Ed sentiu, mas fez um frio essa noite que eu pedi a Danilo para colocar. Eu estava com 2 cobertores, pedi mais um cobertor, que eu estava morrendo de frio essa madrugada. Menino. Mas Deus é maravilhoso. Eu amei essa chuva, amei. Eu vou, Fiquem com Deus. eu vou terminar a gravação aqui e, naturalmente, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, senão eu acabo a gravação, depois a gente se despede aqui, tá bem? Não há, então, vou terminar.